Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas, Medicina Dracena. Integrantes de uma quadrilha são presos em rancharia. As duas pessoas que planejavam roubos aqui na região estão detidas na sede da Polícia Federal. Inclusão de deficientes auditivos. Você vai conhecer trabalhos para aumentar a participação de quem tem problemas auditivos em diversos eventos. Redução de praga dos tomateiros. Uma pesquisa mostra bons resultados contra o ataque nas raízes das plantas. O Fronteira Notícias está começando. Olá, boa tarde para você. A gente começa essa edição falando da prisão de duas pessoas pela Polícia Federal. Quem tem mais informações sobre isso é o Murilo Zara. A gente conversa com ele agora. Olá, Murilo. Qual o motivo da prisão dessas pessoas? Boa tarde para você. Oi, Cíntia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essas duas pessoas foram presas, acusadas aí de participarem de uma organização criminosa, ou seja, de fazer parte de uma quadrilha que pretendia praticar roubos aqui na região. Essas duas pessoas foram presas dentro de uma operação deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar e acompanhada pelo Ministério Público Federal, essa operação chamada de Roupa Suja e que, portanto, cumpriu aqui na região, hoje pela manhã, 2 mandados de prisão preventiva. Essas duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presos lá em Rancharia. E no momento da prisão dessas duas pessoas, também foram apreendidos celulares e outros produtos e equipamentos que podem, então, estar relacionados à prática criminosa. Todo esse material foi apreendido, portanto, e vai passar por análise aqui na Polícia Federal e pode, inclusive, levar a outros integrantes dessa quadrilha ou também outras possibilidades de práticas criminosas. Todo o material vai ser analisado, portanto, essas duas pessoas presas em Rancharia hoje pela manhã foram trazidas aqui para a delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente, vão ser ouvidas e a partir de então ficam à disposição da Justiça. Essas, por enquanto, são as informações dessa operação, a Operação Roupa Suja, deflagrada, portanto, Cíntia, pela Polícia Federal aqui no Oeste Paulista. É com você. Obrigada, Murilo. Boa tarde para você. Obrigada pelas informações. E a gente vê agora como é que fica o tempo aqui na nossa região. Primeiro, a gente dá uma olhadinha no céu de Presidente Prudente. Nesse momento, olha só, a temperatura 27 graus aqui na maior cidade do Oeste Paulista, pode chover à tarde e à noite, a umidade está em torno de 88%. E a temperatura máxima chega a 31 por volta das 2 da tarde. Aí a gente vê Dracena, lá na Nova Alta Paulista, são imagens também ao vivo da cidade. Nesse momento, 32 graus, a máxima por lá agora à tarde chega a 35, umidade em 61%. E a gente vai dar um giro então pelas cidades aqui do nosso Oeste Paulista, para ver como é que fica essa tarde. Nantes, máxima de 32, Pirapozinho 28, Euclides da Cunha 33, assim como Epitácio e também Panorama, também 33 graus. Não há previsão de chuva para essas cidades. A gente traz agora exemplos de inclusão nessa semana em que se comemorou o Dia Nacional do Surdo. Em Prudente, segundo o IBGE, são cerca de 9 mil deficientes auditivos. E muitas das vezes, eles têm dificuldades para frequentar eventos culturais, por exemplo, porque a maioria dos locais não tem intérprete. É impossível para muitos deles entender o que está sendo dito. Mas isso está começando a mudar. Ao todo, 30 funcionários do Centro Cultural Matarazzo fizeram aulas de Libras. O curso, que ensinou o básico da linguagem dos surdos, já ajudou e muito. Te dá mais segurança, você fica mais receptiva quando a pessoa chega. O Murilo é bibliotecário e agora já sabe atender, explicar onde ficam os setores, o banheiro. São alguns sinais que já fazem bastante diferença. Depois do curso nós aprendemos os diálogos básicos, da linguagem de Libras, e também a questão do comportamento, do surdo. O professor é também responsável pela tradução simultânea em Libras de alguns espetáculos realizados no Matarazzo. O FENTEP, por exemplo, vai contar com o trabalho dele. É um trabalho maravilhoso, porque as peças de teatro, os shows que acontecem aqui no espaço, alguns, não são todos ainda, mas alguns terão a tradução simultânea.
a legenda em Libras. E isso faz com que os surdos possam participar desses eventos. Bom mesmo foi para quem sempre teve vontade de frequentar o espaço, mas antes não era compreendido. Segundo o último censo do IBGE, Prudente conta com cerca de 9.000 surdos. O Renan é um deles e enfrenta dificuldades em vários lugares. Na verdade, eu vim aqui e eu via, né, que as pessoas estavam começando a aprender a Libras e a comunicação acontecia. Isso me deixou muito feliz. Nossa, seria muito diferente. Nossa, eu ia conseguir, a gente ia ter acesso a todos os lugares. Museu, a gente ia conseguir participar de tudo. Participar da sociedade. Na religiosidade, a inclusão também faz falta, né? É difícil ver um intérprete ou tradutor durante uma missa ou um culto. Mas nessa igreja aqui em Regente Feijó, os fiéis que não ouvem encontram uma outra realidade. Toda semana, esses membros da igreja se reúnem para aprender a linguagem dos surdos. Quem sentiu vontade de fazer essa troca de conhecimento foi a Cristiane. Como tive sempre vontade de aprender, eu perguntei para ela se a gente podia fazer uma turma, né? Começamos acho que com 5 e agora já está essa quantidade enorme. E deu certo, a igreja fica cheia. É um grande silêncio que diz muito. Suelen nasceu sem audição e com a ajuda da Tatiane consegue ensinar Libras a todos. Os domingos nos cultos eu passo do ouvinte, que é do português, para Libras, que é para o surdo. E nos cursos de quinta-feira eu interpreto para os ouvintes, passo de Libras para o português. Então é nessa parte que eu oriento a Suelen. Ela explica os sinais, ela ensina e eu explico para os alunos. E não para por aí. Durante os cultos, a palavra, os louvores e tudo mais que é dito é traduzido e interpretado em Libras. Quem não tem audição, agradece. Eles conseguem hoje frequentar a igreja e se sentirem integrantes dela. Ela começou a vir aqui na igreja batista, porque ela viu que tinha intérprete. E ela se sente bem, ela gosta sempre de vir aqui, porque ela sabe que tem intérprete, ela consegue entender. E em Regente Feijó, que você viu aí na reportagem, tem hoje, segundo o último censo do IBGE, 903 pessoas com alguma deficiência auditiva. No próximo bloco tem as notícias do agronegócio, vamos falar sobre o tomate. Não saia daí. Meio-dia, 6 minutos, Fronteira Notícias de volta e a gente fala agora sobre o desligamento do sinal analógico aqui na região. Tem uma ação sendo desenvolvida hoje lá em Oswaldo Cruz com atendimentos para a população. Quem está lá é a repórter Mariane Santos, né, Mari? Boa tarde para você. Oi, Cíntia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Oswaldo Cruz é a primeira cidade aqui da Nova Alta Paulista a receber a caravana do Seja Digital nessa segunda fase. A ação leva informação sobre o desligamento do sinal analógico, que vai ser no dia 28 de novembro, para 29 cidades nessa segunda fase. E é possível também fazer o agendamento para a retirada dos kits gratuitos com antena e conversor para quem tem direito. Dá para saber quem pode receber o kit acessando o sejadigital.com.br/kit ou ligar para o 147. Mas quem quiser conferir e tirar dúvidas pessoalmente pode vir até aqui a Praça da Matriz, que fica no centro de Oswaldo Cruz, até às 6 da tarde. E além do serviço nas tendas montadas aqui, tem diversas atrações sobre o início da TV no mundo e no Brasil, arte e educação e informação sobre o descarte correto de eletrônicos. Por aqui também vai ter show às 4 da tarde, corte de cabelo gratuito para mulheres e massagem. De Oswaldo Cruz, Mariane Santos para o Fronteira Notícias. Todo cuidado é pouco para quem lida na lavoura. Quem já passou por problemas relacionados aos vermes que atacam as raízes dos tomateiros, os chamados nematóides, sabe muito bem como é isso. Mas uma pesquisa acadêmica que durou pouco mais de um ano teve resultado bem positivo para a redução dessa praga. Os 6.000 pés de tomate estão prontos para serem colhidos pelo seu Leonel. Antigo no ramo, o produtor está satisfeito com a segunda lavoura do ano e pretende ter bons lucros com a venda. Só que isso só é possível pelos cuidados que toma, já que há alguns anos ele perdeu
toda a produção por causa da nematóide. Era meio principiante, aí nós plantou e chega de um certo ponto para cima, ela vai dando aqueles caroços, aí não chega a umidade suficiente na planta, aí ela começa a morrer. Aí nós arrancou para não ter mais prejuízo ainda, abandonou. Agora ele sempre fica atento ao desenvolvimento dos pés e também tem uma tática que vem dando certo nos últimos anos. Se você tiver de plantar, planta rodízio, você planta hoje aqui, amanhã você planta em outra área, cada dia você vai mudando a área, né, melhor. Aí uns 3, 4 anos você pode voltar na mesma terra, mas é melhor fazer um rodízio. Com o objetivo de controlar essa praga, que atinge principalmente as lavouras de tomate, essa engenheira agrônoma desenvolveu uma pesquisa que durou pouco mais de um ano. Ela explica que os nematóides são vermes que atacam as raízes, sugando todos os nutrientes e a água dos frutos e, consequentemente, prejudicam o desenvolvimento da plantação. Na pesquisa, a Lohane utilizou uma bactéria que se desenvolve próxima às raízes das plantas. Durante o experimento, ela aplicou essa bactéria em mudas sadias, como essas daqui, e também em solo contaminado pelos nematóides. E os resultados foram bem distintos. A redução de nematóides no sistema radicular, quando foi feita a aplicação na muda, chegou a 35%, e quando o bacillus foi aplicado no solo, a redução dos nematóides chegou a 65%. Quando a plantação é atacada pelos nematóides, segundo a engenheira, não tem muito o que fazer, já que a proliferação é bem rápida. A cada 30 dias, em média, a fêmea do verme deposita 400 ovos. Alguns produtos com a bactéria utilizada na pesquisa já são comercializados, mas ainda não são tão usados, de acordo com ela. Por isso, algumas medidas devem ser adotadas para evitar perder o plantio. O máximo que o produtor puder de tentar diminuir ou reduzir o aumento dos nematóides no solo é melhor. Os métodos de controle que ele pode utilizar são as variedades existentes, rotação de cultura, manejo do solo, controle químico e biológico. Durante a semana, a gente falou também sobre a produção de frutas na região. Até o final do ano, a produção de goiaba deve chegar a 90 toneladas nessa propriedade, mas era para ser bem mais. Além de atrasos na poda, o inverno teve um período maior com temperaturas mais amenas, o que dificultou o desenvolvimento das plantas. Mesmo assim, o Marcos pretende aumentar a produção no ano que vem. No ano que vem, nós estamos trabalhando já conseguimos fazer a poda pelo menos 6 meses, né? Então a expectativa é de colher pelo menos umas 200 toneladas no ano que vem. E tem mais gente apostando na produção de frutas. Neste sítio em Presidente Bernardes, toda essa área de pasto vai dar lugar à fruticultura. O seu Luiz vai investir em vários tipos de fruta, como uva, coco e goiaba. Plantar frutas integradas, né? Para ter uma cultura orgânica, certo? Para que você tenha o ano todo recebimento dessa cultura, para que você tenha uma renda boa e naquilo que você investiu. E você acompanha comigo agora as informações que mostram como estão as movimentações no mercado agropecuário. Confira as cotações da semana. A arroba do boi gordo fechou a semana em R$ 152,88. Da vaca gorda ficou por R$ 128,05. Já a caixa com 30 dúzias de ovos brancos grandes está saindo por R$ 59,00. A saca de 60 quilos de milho é vendida por pouco mais de R$ 32,00. Na Ceagesp em Prudente, a caixa com 20 quilos do mamão formosa está saindo por R$ 35,00. Os produtores de pepino japonês recebem R$ 50,00 pela caixa com 23 quilos. Já a caixa com 13 quilos de berinjela vale R$ 20,00. O maço da rúcula e o espinafre estão saindo por R$ 2,00. E agora você confere na Agenda Rural os cursos oferecidos essa semana na região. Na segunda-feira começa um curso de artesanato em couro. Vai ser no assentamento Santa Angelina, em Caiuá, e tem 15 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Sindicato Rural da cidade. Para mais detalhes, é só ligar no telefone 3278-1194. E em Junqueirópolis, na quinta-feira, começa um curso de processamento artesanal de pães.
São 20 vagas e para fazer inscrição tem que levar um documento com foto no Sindicato Rural da cidade. É de graça. Para mais informações é só ligar 3841 1613. O Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo completa 40 anos. Uma história de reconhecimento da criatividade celebrada numa grande festa em São Paulo. Neste corredor está a história dos nossos costumes, do nosso jeito de olhar para o mundo, do nosso caminho, da simplicidade até a tecnologia. Aqui está a história da nossa vida nos últimos 40 anos. A história da propaganda brasileira dos últimos 40 anos. A publicidade também tem um registro histórico. A publicidade ela traduz o que é a cultura pelo consumo. Muita coisa mudou nesse tempo, mas os bons permanecem. Esta é a festa dos melhores, os profissionais do ano. Muito importante essa premiação porque ela tem como espinha dorsal o talento, a criatividade. Não é a estrutura de produção, não é a verba envolvida na campanha. Você dá oportunidade para ideias e agências locais mostrarem o seu trabalho no âmbito nacional. Mais de 800 comerciais concorreram nas categorias nacional e regional. O lugar escolhido para os melhores receberem o prêmio foi o espaço arquitetado pelo genial Oscar Niemeyer, a Oca, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foram 13 vencedores, 10 na categoria regional e 3 na categoria nacional. Pessoas que têm na criação de um comercial o poder de contar uma história que fica a cada dia mais universal. Para a gente é muito importante, é um reconhecimento sem palavras. A gente fica muito feliz de estar aqui e de poder estar prestigiando todos que estão aqui. Mais um intervalo e em seguida tem a agenda para você se divertir hoje e a pesquisa sobre as intenções de voto para o governo do estado. 12h, 15 minutos. O trânsito em Presidente Prudente ficou lento em uma das principais avenidas por causa de manifestações. Na Avenida 14 de Setembro, apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, fizeram uma carreata. A manifestação começou por volta das 10 da manhã. Com bandeiras do Brasil e fazendo buzinaço, eles percorreram o Parque do Povo e também avenidas do centro da cidade. No centro de Prudente, o protesto foi contra o candidato do PSL por volta das 11 da manhã. Ele foi organizado pelo movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Com cartazes e batucada, os manifestantes vestidos de roxo se reuniram na Praça 9 de Julho antes de saírem caminhada pelo calçadão. A Polícia Militar ainda não tem uma estimativa de quantas pessoas passaram pelos protestos. O Datafolha divulgou a 4ª rodada da pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Os números continuam apontando um empate técnico no limite da margem de erro entre João Dória e Paulo Scaff. João Dória, do PSDB, somava 25% na primeira pesquisa. Manteve 25%, foi para 26%, agora está com 25%. Com a margem de erro, tem entre 23% e 27%. Paulo Scaff, do MDB, aparecia com 20%, depois 23%. Na pesquisa seguinte, oscilou para 22% e manteve. Na margem de erro, tem entre 20% e 24%. E está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Dória. Márcio França, do PSB, tinha 4% das intenções de voto. Foi para 8%, chegou a 11% e agora aparece com 14%. Tem entre 12% e 16% na margem de erro. Luiz Marinho, do PT, estava com 4%. Ficou com 5%, 6% na pesquisa seguinte e oscilou para 5%. Com a margem de erro, fica entre 3% e 7%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, manteve 2 pontos nas pesquisas anteriores e agora tem 3. Na margem de erro, tem entre 1 e 5. Professora Lisete, do PSOL, registrou 2% em todas as pesquisas.
Na margem de erro, vai de 0 a 4% e está tecnicamente empatada com Luiz Marinho e Major Costa e Silva. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, PRTB, e Rogério Schecker, do Novo, estão empatados com 1% em todas as pesquisas. Com a margem, tem entre 0 e 3%. Brancos e nulos somavam 26%, depois 22%, 17% e agora 15%. Não souberam ou não responderam eram 11%, e 8% nas pesquisas seguintes. Lilian Miranda, do PCO, não constava das duas primeiras pesquisas. Depois teve 1% e manteve. E vamos agora ao índice de rejeição dos candidatos mais bem colocados nessa rodada. Na primeira pesquisa, 32% não votariam em João Dória, do PSDB. Depois 33%, 34% e agora 38%. Não votariam em Luiz Marinho, do PT, 19% dos eleitores. Depois 24%, 27% na pesquisa seguinte, agora manteve. 21% dos eleitores não votariam em Paulo Scaff, do MDB. Depois 23%, 25%. Nessa pesquisa são 27%. Márcio França, do PSB, não teria o voto de 15% na primeira pesquisa. Depois 17%, 19%, agora 17%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 11%, depois 9%, 9% e agora 8%. 14% não souberam ou não responderam na primeira pesquisa, depois 10%, 10% e agora 8%. 3% disseram que votariam em qualquer um, depois 4%, 3% e agora 3%. O Datafolha simulou cenários de segundo turno, o primeiro deles sobre uma possível disputa entre João Dória e Paulo Scaff. Paulo Scaff, do MDB, teria 41% dos votos. João Dória, do PSDB, ficaria com 36%. Brancos e nulos somariam 20%. Não souberam responder, 3%. A pesquisa também simula um segundo turno entre João Dória e Márcio França. João Dória, do PSDB, teria 41%. 34% votariam em Márcio França, do PSB. Brancos ou nulos somariam 20%. 4% não souberam responder. Agora, como ficaria um segundo turno entre João Dória e Luiz Marinho? Dória teria 47%, Marinho 27%, 23% votariam branco ou nulo e 4% não souberam responder. O Datafolha simulou ainda um segundo turno entre Scaff e França. Paulo Scaff, do MDB, teria 41%, Márcio França, do PSB, 35%. Votariam em branco ou nulo, 20%. 5% não souberam dizer. Vamos ver agora como seria o segundo turno entre Scaff e Marinho. Paulo Scaff, do MDB, ficaria com 50% dos votos. Luiz Marinho, do PT, 21%. 24% votariam branco ou nulo. Não souberam responder, 5%. A pesquisa também traz uma possível disputa entre Márcio França e Luiz Marinho no segundo turno. Márcio França, do PSB, teria 45%, Luiz Marinho, do PT, 21%. Brancos e nulos seriam 27%. Não souberam dizer, 7%. O Datafolha fez 2.101 entrevistas entre os dias 26 e 28 de setembro em 65 municípios. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. E vamos ver agora onde os candidatos ao governo do estado estiveram hoje cedo fazendo campanha. A gente mostra aqui, para você. Vamos dar uma olhada aqui. Paulo Scaff, do MDB, fez visita ao mercado municipal de São Paulo. E Márcio França, vamos olhar aqui, visita a estação Bernardino de Campos, do VLT, e participa de uma roda de conversa sobre adoção. João Dória, do PSDB e Luiz Marinho, do PT, não tiveram agenda pública na manhã de hoje. Mais detalhes das agendas dos candidatos você encontra no g1.com.br/TV Fronteira. E a nossa agenda cultural está cheia de eventos para todos os gostos. É só conferir e se programar para o fim de semana.
Hoje começa a Jornada do Patrimônio Cultural Paulista em Prudente. Já já, 1h30 da tarde, tem um encontro de dirigentes de museu e às 3 horas tem oficina de patrimônio cultural com o arquiteto José Antônio Chinelato Zagato. A entrada é de graça. Às 3 da tarde, no Sesc Termas de Prudente, vai ter contação de história com a participação da atriz Larissa Mariano. Ela vai contar ainda histórias do filme Tapete Vermelho. Não paga nada para entrar. Ainda no Sesc Termas, mais às 4 da tarde, vai ter show com o trio Cid e Campeadores, que traz uma apresentação de rock and roll enérgico e dançante. A entrada é gratuita. No Matarazzo tem cinema para criançada. Às 4 horas vai ser exibido o filme Up Altas Aventuras. É de graça para entrar. Em Álvares Machado vai ter um festival de fanfarra. Começa às 6 da tarde na Rua Clóvis Bevilacqua. É para todas as idades e a entrada é gratuita. Tem mais filme hoje à noite. Às 7h30 no Matarazzo vai ser exibido o longa O Silêncio do Céu. A classificação é 16 anos. Em Costa Machado, distrito de Mirante do Paranapanema, vai ter a Festa do Pastel. Começa a partir das 8 da noite na Praça da Paróquia do Distrito. A entrada é de graça. Às 8 da noite começa o primeiro Miss Sandovalina na garagem municipal. A entrada custa 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade. E para quem gosta de música e dança, às 8 da noite, no Centro Cultural Matarazzo, tem a apresentação do projeto Aquarela. Começa às 8 horas e a entrada é franca. E hoje, às 3 da tarde, vai ter uma palestra sobre cinema. Começa às 3 horas lá no Matarazzo e para se inscrever tem que ligar no 3226-3399. A classificação é 16 anos. Último intervalo, na volta tem o esporte e no Entre Nós a música de Diego Estilo. 12h, 27 minutos. Paulo Taroco está aqui para falar sobre esporte. Boa tarde para você e o Brasileirão. Boa tarde, Cíntia. Muito boa tarde a todos. A 27ª rodada do Brasileirão começa hoje com o Grandes de São Paulo já em campo. Uma rodada que para São Paulo e Palmeiras pode valer a liderança da competição e para Corinthians e Santos vale ali uma permanência na briga por uma vaga da Libertadores do próximo ano. Vamos ver então o nosso quadro para explicar um pouquinho melhor como fica essa agenda. Então hoje o Corinthians joga contra o América Mineiro no Estádio Independência lá em Belo Horizonte às 7 da noite. Amanhã, às 11 da manhã, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Pacaembu. Às 4 da tarde, mais 2 jogos. O São Paulo encara o Botafogo no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. E às 4 da tarde ainda, o Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. É essa a agenda dos grandes, Cíntia. Ok. E um destaque do GE pra gente? Trouxemos um, para não passar batido. E ele vem do futsal, ainda sobre a vitória do Dracena, sobre o Corinthians, a vitória histórica. Conversamos com alguns jogadores que contaram um pouquinho o que levou o Dracena a essa vitória tão importante. Tá lá e tem muito mais no portal, viu, Cíntia? Ok, valeu. Obrigada, Paulo. Obrigado, até mais. Obrigado a todos. E a gente confere agora os eventos que agitam um domingo pela região. Confira. Às 3 da tarde tem o show Eureka, no Sesc Termas de Prudente. A criançada vai acompanhar canções da dupla Denise Venturini e Lívia Golden, do grupo paulistano Vento de Inventar. A entrada é de graça. E um pouco mais tarde, às 4 horas, elas também trazem uma oficina de teatro chamada Brincando de Fazer Música. A ideia é fazer uma integração entre pais e filhos através de uma vivência musical em grupo. A entrada é de graça. E para fechar o domingo, tem música com a Noite da Seresta. Começa a partir das 8 horas na Praça 9 de Julho. Vai ser ao ar livre com canções de bolero, valsa, choro, samba-canção e muito mais. A classificação é livre. E chegou o Entre Nós. Quem bate um papo com a Bruna Bachega é o cantor Diego Estilo. Ele é de Prudente e fala sobre a carreira e o trabalho que está levando música para diversos lugares do Brasil. O Entre Nós de hoje está no ritmo do samba, do pagode. Se você gosta, assim como eu, fica ligado nesse bate-papo. O Diego Estilo está completando 12 anos de carreira e vai conversar comigo. O Entre Nós começou. Rodrigo Dias estava no cavaquinho durante essa gravação. Ele é o violonista do Diego Estilo. Diego hoje tem 32 anos e boa parte dessa história de vida ele passou envolvido com a música. O sorriso enquanto canta não é à toa. Compor e soltar a voz são duas paixões para ele. E de maromba muito
muita lenha pra queimar. Vamos cantar. Hoje o Diego Estilo segue carreira solo, mas já fez parte de uns grupos de pagode, digamos. Eu quero saber do começo, como que a música entrou na sua vida? Minha história da música assim, vem de berço, eu venho de uma família de músicos já. Comecei muito cedo com a música clássica, tocando violino. E já grande, época de escola, influências de algumas bandas, acabei me tornando músico profissional. Diego, em que momento você decidiu seguir carreira solo? E me conta como que tá isso. Eu sempre quis buscar novos locais para tocar, várias cidades, outros estados, poder levar meu trabalho assim nacionalmente. Então, para isso a gente precisa de um projeto, né, de investimentos. E com o grupo eu não estava tendo essa oportunidade. Então, como era um sonho assim pessoal meu, eu resolvi seguir essa carreira solo. E eu estou nesse caminho em busca aí de poder mostrar o meu trabalho. Então, foi essa decisão melhor para tomar, para tentar buscar aí esse sonho de mostrar o meu trabalho para todo o Brasil. E tem um CD do Diego Estilo todo autoral, o pessoal de casa está vendo imagem agora. Me fala sobre esse trabalho. O meu CD ele já vem ali coladinho no projeto solo, que já era um sonho gravar esse CD. Como não rolou nos grupos que eu passei, então eu já dei um andamento nesse projeto solo. É um CD com 5 músicas inéditas, de compositores de Prudente e também de São Paulo, capital, onde eu tenho assim, vários amigos. Eu fui gravar esse CD lá, que assim, é um lugar que o cenário do pagode tem mais espaço. O clipe da música Voando Baixo já está disponível em todas as plataformas digitais. Diego Estilo comemora o momento na carreira e tem motivo. O troféu de segundo melhor grupo de samba e pagode da região, que ele guarda com carinho. O que isso representou para você? Representa bastante coisa. Já são assim, 12 anos de muita luta, 12 anos de muita felicidade, mas muita luta. Viver de música no Brasil não é fácil, e no interior de pagode, então, mais difícil ainda. E então, para mim, é um prêmio que coroa todo esse trabalho, esse esforço, essa correria. E estar em segundo lugar, com certeza, é uma coisa maravilhosa para a minha carreira. Bom, o CD do Diego é o Aperte o Play, e essa música deve estar sendo levada em todos os shows, né? Qual que é a sua rotina hoje? Hoje eu consigo fazer show em diversas cidades da região também. Prudente, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, tenho agenda em Paraguaçu, Rancharia, várias cidades aqui. Então é uma rotina bastante corrida, graças a Deus a agenda está sempre cheia. Né? Tenho fechado alguns trabalhos em outros estados também, como no Paraná, Mato Grosso. Sempre também estou na capital, em São Paulo. Então é aquela vida assim que todo artista quer ter mesmo, sempre viajando, sempre trabalhando, se apresentando em diversas cidades, diversos locais. Bom, você está trilhando o seu caminho, sua carreira, com qual objetivo? O que você enxerga lá na frente? Eu espero agora ter oportunidade de sair para outros estados, né, rodar pelo país, mostrando a minha música, mostrando o meu trabalho, meu CD. E eu vou ficando por aqui. Ótima tarde para você. Tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Medicina Dracena.